Está começando mais um programa Voz do Artista. Aproveita e já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma entrevista. O currículo do nosso entrevistado de hoje é incrível e suas atividades culturais são maravilhosas. Recebam com muito carinho o ator, diretor e professor Eduardo Valger. Olá, Valger! Seja muito bem-vindo ao programa Voz do Artista. Como o amor pela cultura entrou em sua vida e quais as suas melhores lembranças? Oi, Jennifer. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar participando aqui do teu programa. Bem, respondendo a tua pergunta, né, as tuas duas primeiras perguntas, o teatro ele entrou na minha vida através do colégio. Na escola que eu fiz o ensino fundamental, a gente tinha um monte de atividade extra classe e o teatro entrou na minha vida nesse momento, quando eu consegui entrar no grupo de teatro, né? E uma memória muito especial desse momento são justamente as peças que eu assisti quando eu era bem pequenininho do grupo de teatro do colégio, né? Eles realizavam espetáculos, o pessoal que estava ali no final do ensino médio, final do ensino fundamental, começo do ensino médio, para o público do jardim de infância, primeiros anos do ensino fundamental, e foi ali que aconteceu um encantamento assistindo as peças de teatro feitas pelos meus colegas do colégio nesse espaço mágico que o meu colégio tinha também um teatro com veludo, cadeira de madeira, poltrona de couro, iluminação, enfim, figurinos, maquiagem. Era incrível ver os colegas do colégio se transformarem nos personagens. Quais as dificuldades que você enfrentou e onde encontrou resiliência para vencer os obstáculos e viver de arte? As dificuldades, elas não são muito diferentes das dificuldades que qualquer outra pessoa que tenta sobreviver de arte nesse país, principalmente o teatro, encontrou, né? Incompreensão do entorno social, dificuldade de localizar um espaço para você ensaiar, para desenvolver os seus projetos, para você pensar na arte, né? Dificuldade de manter um núcleo artístico com que você conseguisse trabalhar. As pessoas elas acabam migrando muito nesse país, a situação econômica também faz com que cada um busque outras alternativas de trabalho, enfim. Muito da resiliência eu acho que eu encontrei em dois espaços, basicamente. Os meus pais, eles sempre me incentivaram muito a fazer arte, a trabalhar com o que eu realmente tivesse amor. E a academia, fazer uma faculdade, né? Eu sou bacharel em artes cênicas, foi um espaço que me manteve em contato permanente com outros autores, com outras pessoas que pensam as artes e me manteve num processo de constante atualização, que eu acho que é o grande estímulo para me manter nesse espaço até hoje, a troca de ideias com o público, com o pessoal que participa das oficinas e com os autores e pensadores do meio. Sabemos que você é um professor incrível e também uma inspiração para seus alunos. Queremos saber como ensinar cultura num país que infelizmente não reconhece essa importância. Eu acho que a questão não é nem tanto como ensinar cultura, eu acho que a questão é o porquê ensinar cultura, né? Eu sou um pouco repetitivo, às vezes no meu texto tem uma frase que a professora Márcia Pompeu me apontou uma vez do Paulo Freire, da Pedagogia do Oprimido, que ele fala sobre pronunciar o próprio mundo, né? E eu acho que o ensino da arte, da cultura, e daí também eu resgato um pouco Augusto Boal. O Augusto Boal ele fala que a gente está vivendo no momento da Terceira Guerra Mundial, da Guerra dos Cérebros, e que está vencendo essa guerra quem é capaz de dominar a palavra, a imagem e o som.
e ele apresenta a arte, né, o teatro do oprimido, como um espaço para que as pessoas tomem o domínio da palavra, imagem e o som, para que elas produzam a própria palavra, imagem e o som, para que elas, a partir disso, como Paulo Freire falava, resgatando, pronunciem o próprio mundo, para que elas não sejam sujeitos passivos, para que os outros pronunciem o mundo para ela, né? Para que elas não sejam sujeitos de uma educação bancária, como dizia o Freire, que a pessoa simplesmente vai lá e deposita um conteúdo, né? E que isso aconteça também em relação aos detentores, né, dos grandes meios de comunicação, por exemplo, que são os grandes detentores da palavra, imagem e som, para que a gente também possa produzir a nossa interpretação de mundo e refletir o mundo a partir deste lugar. Eu acho que a arte, eu acho que o teatro serve muito para isso, né? E de certa forma também responde o como, eu acho. Na sua opinião, como as políticas públicas podem ajudar a retomar o status cultural que tanto nos orgulhava e quais são as dificuldades a vencer? Bem, as políticas públicas, elas são fundamentais, né? Muitas vezes criam-se desinformações sobre leis de incentivo, criando uma situação que não condiz com a realidade dos artistas brasileiros, como se a vida aqui fosse um paraíso no meio dessas leis, e não, né? Então, eu acho que cada vez mais o poder público tem que investir em leis que estimulem a produção local de materiais artísticos e culturais, né? Que estimulem a manutenção de espaços, verdadeiras casas de cultura mantidas por artistas locais, né? E também acredito muito que a principal barreira que a gente tem que pensar não é uma barreira, mas a gente tem que pensar na luta pela democratização da arte e da cultura. E quando eu falo democratização, eu estou querendo falar em duas esferas. Não só na esfera de levar arte para as pessoas, mas também que permitir que qualquer pessoa produza a arte. E eu acho que é aí que está a grande questão, né? O grande X. Pensar política pública que democratize, que permita com que todos tenham acesso à arte e à cultura e que todos também consigam produzir, pensar, serem estimulados pela arte e pela cultura. Acho que é basicamente esse o grande desafio nessa retomada, digamos assim, pós-pandemia. Conta para os nossos seguidores quais os projetos mais importantes que você fez parte ou criou e qual te traz a maior alegria. Eu não definiria exatamente como projeto, mas como marcos na minha trajetória, né? Ou projetos, um pessoal e outro mais profissional. Sem dúvida, uma das maiores alegrias nesse percurso foi quando eu concluí o meu mestrado. Eu fiz mestrado em teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina e a minha pesquisa estava focada ali no teatro do oprimido e justamente pensando o teatro como um instrumento democrático, né? E dentro dessa análise eu também analiso um pouco a minha prática aqui em Pinhais como multiplicador, do TO, facilitador, professor de teatro. Enfim, foi certamente um momento de muita realização. E outro momento que eu acho que foi simplesmente mágico, assim, de realização profissional, de encantamento com a arte do teatro, foi quando eu e os alunos, a gente decidiu montar uma versão de Peter Pan, justamente no Teatro do Céu. E nossa, foi pura magia. Primeiro que eu sou apaixonado pela história, né? E os alunos também demonstraram muito interesse em montar esse espetáculo aquele ano. E a gente fez uma viagem tão gostosa, o cenário ficou encantador, assim, tinha pisca-pisca. No Teatro do Céu a gente conseguiu que a prefeitura
instalasse uns ganchos para a gente instalar balanças no meio do teatro. Então, todas as cenas que o Peter voava com as crianças ficavam se balançando para lá e para cá. Um dos pais dos alunos que fez a balança para a gente, os figurinos, a gente foi juntando peças para conseguir compor no figurino, que ficou muito, muito legal, assim. Foi um momento muito feliz, assim. E fora outros tantos espetáculos que a gente montou aqui, que também a satisfação foi enorme. Cada espetáculo é um momento único, singular, assim, né? Esse ano pode ser muito significativo para a cultura, pois no ano eleitoral, a esperança é de que o Brasil mude suas diretrizes e encontre o caminho para dias melhores. Como você enxerga isso e quais seriam esses caminhos? É uma boa pergunta, né? Primeiro, eu acho que quando a gente fala de cultura e de arte num âmbito político, a gente também tem que pensar na democratização da arte. E quando eu falo aqui democratização da arte, eu não estou falando só em levar a arte para as pessoas, mas em como eu aloco recurso para que as pessoas tenham condições de experimentar a arte de uma forma com que elas também passem a produzir arte, né? E daí a gente entra na ideia de autonomia e de pronunciar o mundo, que a gente falou ali do Paulo Freire. Então, não é só levar a arte para as pessoas, mas é permitir com que as pessoas possam criar a própria arte e, a partir deste criar a arte, também pensar o mundo através da arte. E outra coisa importante também é a questão, entrando especificamente no tópico eleição, né? Estarmos atentos ao que os candidatos prometem em relação à arte e à cultura, e uma vez eleitos, cobrarmos rigorosamente que o que foi prometido saia do plano das promessas e se concretize enquanto política, né? Se for legislativo, que se concretize em uma lei que vai se tornar uma política, e se for executivo, que atos administrativos que o executivo consegue proporcionar durante a sua gestão que estimulem a produção artística cultural local. Você está sempre em contato com a natureza e para muitos essa é uma forma de recarregar as baterias. Esse também é o seu segredo ou você tem outro jeito de preencher a alma? Eu acho que pensando nisso, né, descanso para a alma, alimento para o espírito, são duas coisas, na verdade, o contato com a natureza, sem dúvida, mas o viajar, né? E o viajar para mim não é nem tanto assim conhecer novos lugares. Eu gosto muito de me colocar em contato com as minhas origens, né? Eu sou natural do Rio, então eu sempre gosto de viajar para o Rio. Eu fui criado em Santa Catarina, então também gosto muito de viajar para Santa Catarina. A parte da minha família está no interior do Paraná, então eu gosto muito de viajar para ali, para a região de Londrina. E nessas viagens eu procuro pulmões verdes, né? E áreas de superfície aquosa, digamos assim, que eu sou um completo apaixonado por água. Além do contato com a natureza em si, especificamente a água, seja um rio, um lago, uma cachoeira, um mar, a mera contemplação é algo que já me faz muito bem. Se eu tiver a oportunidade de poder tomar um banho nesses lugares, realmente parece que é uma experiência, né? A pele é o nosso maior órgão, então parece que é uma experiência assim que
que toca o corpo inteiro e parece que realmente absorve aquilo que a gente precisa descarregar. Eu não sou nadador nem nada, é realmente uma questão de banho, né? Então eu até brinco assim, vai me chamar para uma trilha, tem que ter uma cachoeira, um rio, uma praia no final que eu possa dar um mergulho lá, ou tomar um banho, enfim. Mas realmente, assim, eu adoro estar em contato com a natureza e adoro, principalmente se eu puder, estar em contato com a água nessa experiência. É muito revigorante. Queremos saber quais os projetos culturais do município de Pinhais para 2022 e como as pessoas podem ter acesso e até fazer parte desses projetos. Bem, trabalhar no município de Pinhais, né, como instrutor de artes cênicas, sempre me deu muito orgulho, porque o projeto artístico desenvolvido aqui no Departamento de Cultura já é algo muito inovador, né? O município oferece os eventos das principais áreas artísticas ao longo do ano: cinema, teatro, música, artes visuais, dança, eventos de grande porte, bem como oferece oficinas também dessas respectivas áreas ao longo do ano, e sempre pensando naquela ideia de democratização que a gente já falou lá no começo. Através dos eventos, a gente tenta botar o munícipe em contato com o artista e vice-versa, e através das oficinas, a gente tenta levar ao munícipe a experiência de produção artística dele como o próprio artista criador, né? Através do teatro, da música, da dança, enfim, através das artes, o município pode experimentar, vivenciar, né, aquela arte. Então, a gente está muito ansioso para retomar com mais força essas nossas características aqui do departamento, né? Em 2019 a gente conseguiu manter algumas atividades, algumas oficinas, alguns eventos online. 2020 a gente teve um projeto bacana de videoaula aí feito pelos instrutores. Final de 2020 a gente retomou presencialmente algumas atividades, claro, mantendo todos os protocolos de segurança sanitária. E a ideia para 2021 é conseguir retomar um maior número de oficinas, um maior número de eventos, né? Eu acho que esse é o nosso grande projeto para 2021. Claro, a gente está reestruturando algumas coisinhas aqui, outras coisinhas ali, mas vamos deixar para vocês verem isso mais para frente, quando tudo estiver mais confirmado, tá bom? O teatro sempre foi uma forma de manifestação artística muito popular e por isso as histórias do cotidiano e da política sempre estiveram presentes nessa arte. Você acha que em 2022 vamos ver muitas peças teatrais sobre a pandemia, política e a opressão? Qual a importância desses temas para a cultura? Quando a gente pensa a arte e a cultura, né, e as interferências políticas, eu gosto de lembrar sempre do que o Boal fala como sistema trágico coercitivo de Aristóteles, né? Se a gente ir lá atrás para os gregos, né, muitos filósofos, eles viam a arte como algo imperfeito, como uma cópia da realidade, né? E como a realidade já seria uma cópia do mundo das ideias, então é uma cópia da cópia e por isso seria algo imperfeito. Mas ao mesmo tempo eles reconheciam o poder político da arte, né? Porque através das tragédias dos heróis, você conseguia mostrar para a população o que aconteceria com aqueles que não seguiam a vontade dos deuses ou as normas sociais. E assim você estava ali exercendo uma certa disciplina na sociedade, né? Então, certamente o teatro ele tem um poder político muito forte e as artes como um todo e os gestores eles têm consciência disso. Então, que com a reabertura agora dos espaços cênicos para a recepção do público, certamente a pandemia e temas que tocam a pandemia ocuparão esses espaços também, assim como já estavam ocupando
os espaços assim, né, de forma remota, através do audiovisual, das redes sociais. Então, tenho certeza que esses debates continuarão e que esses debates venham como uma forma de homenagear as mais de 60 mil vidas que nós perdemos aqui no país, mas também como uma forma de refletirmos criticamente o que aconteceu, né? Para que, além da memória, a gente consiga ter um senso crítico e pensarmos como podemos evitar esse caos novamente, analisar criticamente posturas e decisões que os nossos gestores tomaram, como essas decisões refletiram no conjunto social, né? Enfim, eu acho que certamente a pandemia vai ser um tema que vai ocupar muito a cena, não no próximo ano, mas nos próximos anos ainda, com certeza. Você acabou de entrar na plateia mágica de um teatro e tem a oportunidade de assistir uma peça da história. Que espetáculo você assistiria e por quê? Eu acho que eu ia querer assistir provavelmente alguma produção ali do pessoal do Teatro Arena, em São Paulo, né? Quando, não sei, de repente eles não usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri, ou alguma outra produção que Augusto Boal tenha dirigido. Além das questões políticas que eles traziam para a cena, eles têm algo que eu acho que foi muito importante assim, para uma mudança na dramaturgia, no trabalho do ator e da atriz, na direção de espetáculos nacionais, né? Eles queriam, na cena, o Brasil, né? Eles não queriam reproduzir um espetáculo padrão europeu. Eles queriam um espetáculo com intérpretes com características do brasileiro, não com cara de europeu. Eles queriam histórias no palco que fossem as histórias do povo brasileiro, não textos importados da Europa, né? E eu acho que isso foi um movimento muito importante para a cena nacional, né? Não é você pensar em fazer um teatro tão bom quanto da Europa. É você fazer um teatro excelente com características do Brasil. Então acho que isso é algo que marcou essa geração e, né? E daí saíram, como a gente já falou, grandes nomes, né? E o Augusto Boal, né? Que pensou, por exemplo, uma estética que se propaga muito no mundo afora como a estética do oprimido. Então, se eu pudesse voltar, eu não sei dizer exatamente que trabalho ainda. Acho que eles não usam Black Tie, que é um dos textos mais conhecidos desse pessoal. Mas certamente alguma coisa do Teatro Arena. Certamente. Obrigada pela entrevista no programa Voz do Artista. Quem é do teatro tem um jeito diferente, mas também muito especial de desejar sorte para os outros. Então, Valguer, muita merda e sucesso para a sua vida e carreira. Que isso, Jennifer. Eu é que agradeço e muita merda para todos nós. Um beijo. Tchau. Agradecemos aos nossos parceiros La Boutique Alder Prado, Missara Semijoias e Espaço Clarete Nunes pelo look de hoje. Um beijo, cult, e até semana que vem.